Bom, olá, meu nome é Thiago Castro, sou professor do Instituto Federal de Brasília, eu sou da área de Física e estou fazendo aqui essa sequência de videoaulas com o intuito de mostrar para vocês alguns aspectos básicos dessas placas, né, das placas Arduino, e como utilizá-las para o ensino de algumas ideias da área de Física. Então essa sequência de videoaulas ela não é voltada para quem quer se aprofundar no uso de Arduino, tá? Mas o nosso interesse principal aqui é utilizar esse tipo de placa para ensinar alguns aspectos básicos de física, tá certo? Então, essa que aparece aqui na tela de vocês é uma placa Arduino, assim como essa que eu tenho aqui em minhas mãos, tá certo? Então essas placazinhas, elas têm uma série de aplicações, né, uma série de possibilidades de uso e a gente pode explorar esses aspectos dela, essas potencialidades para o ensino de algumas ideias da física. Bom, essas placas elas foram criadas, né, em 2005, mais ou menos, tá? Que esse grupo aqui de pessoas começou a desenvolver essas placas Arduino. Esse projeto dele surgiu nesse instituto aqui na Itália, que é o Interaction Design Institute Ivrea, na cidade de Ivrea, né, na Itália, e esses pesquisadores, né, eles sempre iam em um bar no final do expediente, que é esse bar aqui, e por um acaso esse bar se chamava Arduino, em homenagem a um nobre da cidade de Ivrea, dos tempos remotos lá da Itália. Tá? Então a placa recebeu esse nome. Então foi um projeto no intuito de produzir algo que é o que de fato se tornou, né, que se tornaram as placas Arduino, que era produzir uma placa que permitisse o controle, né, de alguns dispositivos e que fosse barata e de livre acesso. Tá? Então, placas Arduino, elas são um hardware livre, né? Então todo mundo pode comprar a sua, modificar e melhorar, por exemplo, tá? A parte dos componentes que compõem essa placa e os projetos são todos conhecidos, então é tudo aberto. As placas Arduino, elas são utilizadas principalmente por pessoas interessadas em fazer projetos de automação, robozinhos e etc., mas não se limitam somente a isso. Mas o pessoal que é bastante entusiasta da ideia do it yourself, né, desses projetos maker, a comunidade maker como um todo é bastante ligada a essas placas, porque elas permitem fazer uma série de projetos que não seria possível sem esse tipo de tecnologia. Então aqui eu tenho a minha placa Arduino, né? Aqui vocês têm ideia do tamanho que é essa placa, comparado aqui com as minhas mãos. Não existe só esse modelo, existem outros, existem modelos menores, como Arduino Nano, existem versões mais elaboradas do que essa versão aí de Arduino, que é uma placa Arduino Uno, mas todas essas placas elas estão baseadas nesse microprocessador aqui, tá? Que permite com que a placa ela faça tudo que ela faz. Então, basicamente, a gente conecta essa placa ao computador, a uma porta USB, utilizando um cabo como esse, né? E aí nós podemos criar códigos, né, que são um conjunto de instruções para que essa placa controle, tá? Depois que esse código ele é gravado aqui na placa Arduino, basta a gente alimentar essa placa que ela vai continuar executando esse código de forma, inclusive, independente do computador. Então, ela tem aqui, ó, essa entrada aqui, né, uma entrada de uma fonte de tensão, tá? Que é essa que aparece aqui na imagem. Então, eu posso conectar lá uma fonte similar àquela fonte que você deve utilizar para carregar o seu celular.
e se o código estiver gravado aqui, ele vai continuar executando indefinidamente. Então, essa placa ela possui uma série de pinos aqui, ó, e nesses pinos a gente pode fazer a conexão de fios, né, cabinhos como esse, que a gente chama de jumpers, né, e a partir disso a gente consegue alimentar circuitos elétricos, fazer comunicação com motores, receber dados de algum tipo de sensor e por aí vai. Nós temos aqui algo que a gente vai usar bastante, você vai ver nos exemplos desses pinos GND, tá? E temos aqui um pino aqui de 5 volts. Então, quando eu ligo um cabo no GND, um cabo no 5 volts, eu estou alimentando um circuito com uma tensão de 5 volts sempre. Eu tenho essas portas que vão de A0 até A5, que são portas analógicas, e a gente pode conectar fiozinhos aqui, esses jumpers, né? E aí a gente pode receber sinal de um determinado dispositivo, que pode ser um sensor, por exemplo, tá? Um resistor, enfim. E nós temos aqui em cima essas portas digitais, tá? De 0 até 13, né? Que elas funcionam tanto para enviar, para ligar algum dispositivo, quanto para receber algum sinal. Tá? Posso ligar um fiozinho, por exemplo, nessa porta 7, e eu defino no meu código, né, se essa porta ela vai ser uma entrada digital, uma saída digital. Saída digital, que significa que eu posso ligar e desligar ela somente, tá? Com uma tensão de 5 volts, e eu posso também receber um sinal digital por ela. Isso significa que esse sinal ele pode estar ou ligado ou desligado, né? E através dessas portas eu consigo saber disso. Eu posso programar a minha placa para que ela me diga sempre se ela está recebendo um sinal ou não. Tá? Basicamente, essa é a placa Arduino. Quando vocês forem usar pela primeira vez, vocês vão precisar baixar a IDE do Arduino, que é onde você vai digitar o código. Tá? Então, você pode vir aqui e colocar, entrar realmente aqui no site do Arduino, tá? Que é esse site que vai estar em inglês, mas esse aqui é o site oficial, que é arduino.cc, né? E aqui, por exemplo, hoje, que é o dia 20 de 6 de 2021, né, a versão atual da IDE do Arduino é a 1.8.15. Então aqui vocês podem seguir as instruções que existem aqui, tanto para Windows, Mac ou Linux, né, e baixar a versão que atenda a vocês. Quando vocês baixarem e instalar, vocês vão abrir esse software aqui. Ele vai fazer a inicialização, eu já vou jogar nessa tela para mostrar para vocês. Aliás, deixa eu trocar de tela que vai facilitar para mim. Só um instante. Deixa eu achar aqui a minha. Vou compartilhar minha outra tela que vai ficar melhor. Bom, então agora eu estou compartilhando essa minha tela, né? Tem aqui uma mensagem me cobrando a atualização da minha IDE do Arduino, mas não vou fazer isso agora. Bom, então essa aqui é a página da IDE do Arduino, em que eu posso escrever aqui uma série de instruções, né, para que essa placa ela execute determinado projeto que eu queira fazer, tá? Mas aqui eu vou só mostrar alguns botões que são importantes, né? Então aqui, por exemplo, algo que vocês precisam ficar atentos depois que fazerem o download, a instalação da IDE do Arduino, por exemplo, aqui, vamos ver, vocês têm que ter certeza se a placa ela tá, que aparece aqui, ela é realmente a placa que vocês possuem, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ligar meu Arduino aqui que vai funcionar melhor, né? Então, deixa eu ligar a minha placa nesse PC. Deixa eu sair aqui. Então, olha só.
Então aqui ele já reconheceu, né, que eu estou usando aqui, ó, uma placa Arduino Uno, Arduino, né, Genuíno Uno. Então vocês têm que verificar, indo em ferramentas e placa, se a placa que vocês realmente conectaram ao seu computador é essa que aparece aqui, porque existe uma série de outras opções de placa Arduino. Essa é uma coisa que vocês precisam ficar atentos. Outra coisa importante também é em relação à porta, tá? Essa porta aqui são as portas USB do seu computador. Então, por exemplo, aqui agora ele identificou que a placa Arduino que eu tenho, né, que está conectada na porta com 4, tá? Então, por alguma razão ocorra aí algum erro e ele não reconheça que seu Arduino está em determinada porta, pode ser que ele não funcione, tá? Então é algo que vocês precisam estar atentos. Também tem aqui duas coisas importantes aqui nesse menu ferramentas, mais importantes do que as outras coisas, que é monitor serial e plotter serial. Monitor serial, ele vai permitir que você veja os dados que estão sendo coletados, por exemplo, por uma porta analógica. E o plotter digital, o plotter serial, na verdade, ele vai fazer um gráfico, né, dos resultados que estão chegando em uma determinada porta do seu Arduino, né, e vai plotar isso em função do tempo. Tá? Isso pode ser interessante para você em determinado projeto. Então aqui ele vai mostrando o sinal conforme o tempo. Tá? É importante que essa questão da velocidade, veja que aqui está em 9.600, ele tem outras velocidades possíveis, mas quando a gente faz uma comunicação com a porta serial, a gente precisa informar essa velocidade, como vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar. Tá? A monitor serial aparece aqui, tá, nesse cantinho. Quando você clica, ele vai mostrar aqui uma série de dados, né, que podem estar sendo coletados por uma determinada porta analógica, tá? Como, por exemplo, a porta A0. Então, se você quiser ver os dados que estão sendo coletados, né, em tempo real, você clica aqui no cantinho no monitor serial. Tá? A gente tem também aqui esse botão que é para você fazer a compilação, ou seja, você escreve um determinado código aqui que você quer que a sua placa execute, e aí você clica aqui em verificar, né? E ele vai ver se realmente você escreveu um conjunto de comandos que não apresente nenhum tipo de erro, algo que ele não reconheça. Tá? Vocês vão ver que isso acontece bastante. E aqui do lado a gente tem esse botão carregar, tá, com essa setinha, que depois que eu escrevi o código, compilei para verificar se ele está correto, quando eu clico aqui em carregar, eu jogo ele para a minha placa Arduino através da porta USB. Tá? Então, a partir daí, esse conjunto de instruções do código vai estar na placa. Então, ele vai passar a executar isso que você pediu para ele executar. Deixa eu abrir um outro exemplo aqui. Vou pegar um aleatório qualquer aqui. Vamos ver isso aqui. Bom, uma coisa importante quando você trabalha com Arduino é que a estrutura aqui do programa ela vai ter basicamente o seguinte: ele vai ter aqui essa parte aqui que é void setup e essa parte aqui que é void loop. Sempre vai ter que ter isso, tá? E antes de void setup, você tem uma parte aqui do código em que você pode definir as variáveis que você vai trabalhar. Essas variáveis, por exemplo, podem ser inteiras, podem ser fracionárias, tá? Então, isso vai ter que ser escrito aqui. Então, quando você escreve int, é porque você está falando de uma variável inteira, tá? Aí você dá nome para essas variáveis e aí, a partir disso, você vai definir o que vai fazer com essas variáveis. Tá? A gente vai ver isso mais nos exemplos. Na parte aqui de void setup, você faz as configurações. Então, você vai dizer, por exemplo, alguns comandos, né? Se uma determinada porta digital ela é saída ou entrada, você vai configurar a comunicação com a porta serial, enfim, tudo que você precisar de configurar, você vai configurar aqui dentro na parte de void setup. Tá?
Então aqui, por exemplo, né, esse comando que está sendo colocado nesse exemplo do Arduino, esse comando pinmode, né, ele tem aqui, ó, LED pin, que é uma variável que foi escrita aqui em cima, que está associado com a porta número 13, porta digital 13. Esse comando que aparece aqui, ele vai ligar essa porta digital. Como é que eu sei que é ligar? Porque esse comando output, ele liga uma porta digital com a tensão de 5 volts. Tá? E ele define aqui também, com esse mesmo comando, esse pin mode, essa outra variável, esse bottom pin, ele fala aqui input, tá? Que vai receber um sinal. Tá? E aí, dentro aqui de void loop, aí sim você escreve as instruções que você quer que a sua placa faça, que ela controle, né? Se você quer que ela receba sinal, por exemplo, de um determinado sensor, ou que ela controle, por exemplo, um motor de passo, alguma coisa nesse sentido. Isso, a forma como você quer que ela controle, né, esses dispositivos vai ser dita aqui dentro da parte de void loop. Tá? Então sempre vai ter isso, void setup e void loop. Tá? E aí os comandos específicos para fazer essas coisas, né, eles são da linguagem de programação utilizada aqui no Arduino, que é uma variante da C++, e eu recomendo que vocês aprendam isso, né, mais por tentativa e erro, né, reproduzindo alguns exemplos, porque eu acho que é mais legal de vocês praticarem, tá? Mas aí com os exemplos vocês vão ir aprendendo de pouco a pouco e vão vendo o que é possível fazer com essas placas, tá certo? Outra coisa legal também que a gente vai falar nessas videoaulas, deixa eu pegar aqui a internet em algum lugar. Bom, antes de pegar a internet em algum lugar, só falar para vocês que tudo que vocês ficarem com dúvida, quiserem ver alguns exemplos, saber da história do Arduino, enfim, entrar em alguma comunidade, em fóruns, etc., vocês podem entrar no site oficial, tá? Nesse arduino.cc, que aqui tem uma infinidade de coisas que vocês podem utilizar. Outra coisa que a gente vai usar bastante aqui, eu vou fazer primeiro essa simulação, usando essa plataforma Tinkercad, tá? Porque aqui tem possibilidade de fazer projetos 3D, né? Mas aqui na parte de circuitos, a gente consegue montar um circuito qualquer, como esse aqui que eu montei, que eu vou mostrar para vocês ao longo das videoaulas que eu vou apresentar, tá? Então, essa plataforma, ela dá a opção, né, de você montar um determinado projeto usando o Arduino, e aqui a gente vai simular completamente como utilizar essas placas, né? E aí é interessante você fazer primeiro aqui pelo Tinkercad, e aí só depois ir fazer mesmo com a sua placa Arduino física mesmo, né? Porque se você fizer alguma coisa errada aqui no simulador, você não vai queimar nenhum LED, nenhum resistor. Mas se você fizer com o dispositivo em si, aí sim, você corre o risco de danificar algum dos seus componentes, e até mesmo a própria placa, tá? Esse simulador ele não faz tudo que é possível fazer com as placas Arduino, mas ele permite fazer uma série de coisas, tá bom? E incluindo a parte do código, que você pode escrever, né? Ao invés de escrever na IDE do Arduino, que é isso que eu mostrei para vocês aqui agora, né? Essa IDE do Arduino, você pode escrever aqui no Tinkercad, tá? Basta clicar na placa, clicar aqui em código, e aí você pode editar o código por aqui, tá? Inclusive, você tem a opção depois, né, de baixar o código, clicando nesse botão, e aí sim, depois que você testou aqui no Tinkercad, você pode jogar esse código para sua placa mesmo, né, reproduzir aqui o circuito que você montou, e aí esse circuito, esse projeto, né, ele vai funcionar como você imaginou, tá? Outra coisa importante aqui também, aproveitando o Tinkercad,
é que nós vamos utilizar bastante essas placas protoboard, que é isso que eu tenho aqui, tá? Porque eu consigo fixar aqui, né, esses fios, tá? Então não preciso ficar fazendo solda, nem prendendo fio. Essa protoboard, ela permite essa conexão muito rápida. Então aqui ela vai aparecer como placa de teste, tá? Mas eu já vou aproveitar esse momento aqui para falar para vocês que nessa placa de teste, nessa protoboard, esses pinos aqui, ó, que aparecem aqui vermelho, entre essa linha vermelha e preta, né? Esses pinos aqui na horizontal, eles estão em contato, tá? Então, se eu ligar algum fio nesse buraquinho primeiro, ele vai estar em contato elétrico com o buraquinho último aqui por esse caminho, tá? Mesma coisa com o positivo, mas o positivo não está ligado com o negativo. Então, se eu ligar um fio aqui no primeiro, ele não vai estar ligado nesse, tá certo? Então, não vai ter contato elétrico. E já aqui dentro é o contrário. Os dispositivos eles vão estar em contato de acordo com essas linhas, tá? Então, na vertical aqui eles estão em contato, mas essa linha não está em contato, né? Essa coluna, né, não está em contato com a coluna do lado, tá? A gente precisa levar isso em consideração na hora de montar os nossos circuitos. E essa faixa aqui no meio também separa duas colunas, né, que também não estão em contato, tá? Então se você ligar um LED onde eu estou com o meu cursor, ele não vai estar em contato com essa fileira aqui de baixo, tá? Mesma coisa aqui, mais abaixo também, que é a mesma ideia do que eu tenho aqui em cima, tá? Então isso é importante. Outra coisa importante também que eu tenho que falar para vocês é em relação ao LED, tá? A gente vai usar muitos LEDs nos nossos exemplos, e o LED, diferentemente de um resistor, ele tem uma forma correta de ser conectado, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, LED polarização, não LED Zeppelin, né? Ó, vamos ver aqui, vou pegar uma imagem qualquer. Então, olha só. O LED, ele tem essa cara, quando você olha ele de perto, ele tem uma pequena separação aqui, tem só um fiozinho pequenininho aqui, mas ligando, né? Mas ele tem essa cara. E LEDs, eles são feitos de forma que eu tenha uma perninha maior do que a outra, né? E essa perninha maior que a outra significa a perna maior é o cátodo e a perna menor é o ânodo, tá? Então ele tem uma direção aqui de passagem de corrente. Ele tem esse símbolo aqui, ó, que aparece aqui, né? E a corrente ela passa do positivo para o negativo, porque a gente define na parte de elétrica, né, por convenção, que a corrente é um fluxo de cargas positivas. A gente sabe que é o contrário, na prática quem flui são os elétrons, né? Então os elétrons eles fluem no sentido, mas a corrente convencional vai do positivo para o negativo. Então, no LED só vai passar corrente indo do polo do ânodo, né, para o cátodo, tá? Então, essa perna maior aqui do LED, né, essa perninha maior aqui do LED, ela tem que ser ligada do lado que eu tenho a maior tensão. Ou seja, se eu ligar esse LED, uma perna no GND e a outra no 5 volts, né? É claro que eu tenho que colocar um resistor aí no meio. A perna maior tem que estar ligada do lado dos 5 volts e a perninha menor do lado do GND. Se você colocar ao contrário, a resistência dele é muito grande quando você coloca na polaridade ao contrário, então ele não vai ligar. Então você pode pensar que o seu circuito está errado, de fato está, né? Mas se você inverter a posição do LED, pode ser que funcione. Tá? Então tem que ficar atento a isso. Essa perna maior do LED vai do lado que tem o maior potencial, seja ele os 5 volts, ou seja ele, por exemplo, um pino digital que você pode ligar ou desligar. Outro ponto que a gente tem que comentar também é em relação aos resistores. A gente vai usar bastante resistores aqui,
tá? Deixa eu botar na frente da minha cabeça aqui. E o resistor ele vai aparecer aqui basicamente para limitar a passagem de corrente. Porque se eu ligar um LED como esse diretamente nos 5 volts da placa Arduino, sem colocar um resistor aí no circuito, a resistência do LED é muito baixa, a tensão 5 volts para uma resistência muito baixa leva, pela lei de Ohm, a passagem de uma corrente muito alta que vai queimar o LED. Tá? Então a gente sempre utiliza um resistor para servir como um resistor de proteção, tá? Para não deixar que uma corrente muito alta passe e queime o seu LED, tá certo? Um resistor da faixa de 1 kΩ, né, que são 1000 ohms, já é suficiente para fazer o seu LED não queimar, tá certo? Bom, então é isso, eu vou passar para vocês na sequência uma série de videoaulas, primeiro utilizando o Tinkercad, depois eu vou passar uma sequência fazendo mesmo os projetos usando a placa Arduino, e aí vocês vão ver que é bastante interessante, vão ser 4 projetos inicialmente, para demonstrar algumas funcionalidades, algumas ferramentas para a gente utilizar bem a placa Arduino, e aí depois a gente tem aplicações mais voltadas para a física. Então, é isso, gente.